criou o mundo, criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz Fé para Vencer. É muito pesado crer e seguir a um profeta de Deus. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Estou confiando. Irmão Lucas e irmã Meire cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. De teu amor imenso
estou confiando em Ti, Senhor. Nunca, Deus meu, cessarão meus lábios de bendizer-Te e de cantar Sua glória, porque conservo de Teu amor imenso, profunda gratidão. É muito pesado crer e seguir a um profeta de Deus. Ouvintes, é necessário que haja estrutura espiritual, ou seja, constituição espiritual, também estrutura, calibre, raiz, predestinação, eleição, para se crer em um profeta de Deus, especialmente numa era de tantos falsos profetas. Você sabe quem, na verdade, foi falso profeta nos dias de Jesus Cristo? Foram os líderes religiosos. Terminaram sendo os piores falsos profetas. Os que matavam, tinham direito, por lei de Moisés, de apedrejarem a um profeta que falasse e aquilo não cumprisse. Por fim, eles estavam sendo os maiores adúlteros quando levaram Maria Madalena para o apedrejamento, para o julgamento. Ainda bem que, para tentar, levaram-na ao Senhor Jesus Cristo. Eles eram muito mais adúlteros do que ela. Paulo depois escreve isso aí em Romanos capítulo 2. Agora, não é diferente. A coisa não é diferente. Se repete exatamente como então. Qualquer época que levantasse um profeta de Deus, enviado por Deus, ele seria rejeitado pelos sistemas religiosos que sustentam serem o veículo da mensagem do Evangelho. Ninguém mais tinha legitimidade do que Caifás e Anás. E por obrigação e dever de filtrarem, na verdade, a coisa pelo povo. Mas o que eles fizeram? Eles crucificaram a Deus. Quando eles crucificaram o Filho de Deus, eles estavam crucificando a Deus, derramando
próprio sangue de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. O próprio sangue de Deus. Veja a estrutura, a constituição de uma viúva nos dias da seca, chamada pelo profeta Elias. Ela tinha o mesmo calibre de Elias. Ela tinha a mesma estrutura, ela tinha a mesma constituição, e ela tinha o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo que Elias tinha. O azeite que ela tinha e a farinha que ela tinha não foram modificados quando multiplicados pela palavra do profeta. Eles foram multiplicados, mas não modificados, porque a natureza era legítima, a qualidade era pura, verdadeira. Então o profeta não vem para bastardos, vem para filhos, filhos de Deus, porque você vai ler aí agora, marcar na sua Bíblia, os Hebreus capítulo 12. O profeta é essa palavra de correção, de disciplina, que o pai trata com o filho. E lá está escrito que o que não aceita é bastardo. Ora, isto é uma coisa muito grave. Por isso que tem que ter estrutura de profeta, para anunciar a mensagem de um profeta. Ele disse: quem ficar comigo fica num lugar tremendo. Agora nós vemos na mensagem O Desvelar de Deus a comprovação de tudo isso que mencionamos. E Deus tinha um convívio com Moisés que não tinha com o restante. Deus convivia com o povo através de Moisés. Não resta dúvida, ali estava um tipo verdadeiro de Cristo. E Moisés nunca foi chamado de Cristo. Ele foi um profeta, a boca de Deus. Essa é uma verdade. E Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 11, só nós podemos falar assim com convicção, São Paulo, o apóstolo, aos Hebreus, capítulo 11, afirma que Moisés deixou o trono, deixou de ser faraó, para sofrer o vitupério de Cristo com o seu povo no deserto. Mas agora nós vamos observar um detalhe, para o qual Deus tem chamado a atenção de todos os filhos dele, que têm a estrutura de crerem na mensagem da hora. Porque a coisa não está lá fora mais, é dentro. O bicho é por dentro que estraga a fruta, não a bicada do sabiá que estraga a maçã. Cada filho de Deus carrega bicadas externas, cicatrizes de batalha, mas não o bicho por dentro. Esse bicho é credo, é dogma, é ismo. O pior bicho que tem é ismo, que extraem da própria mensagem. Toda heresia, toda blasfêmia dogmática é extraída da Bíblia. E a mensagem é a Bíblia revelada.
Então não há de estranhar, ninguém poderia estranhar, uma vez revelado. Isso teria que surgir do lado de dentro. É do lado de dentro que estão Coré, Abirão e Datã. Eles não eram egípcios. Eles eram legítimos israelitas. De nascença, de sangue, de nascimento. Quem sabe até morreriam pela pátria, não é? Nós conhecemos desses heróis por aí. Agora, houve uma experiência muito distinta ali dentro do povo de Deus, do povo de Israel. Porque Deus, nessa convivência, nesse convívio com Moisés, ficou sabendo através do mesmo que o povo queria realmente ver aquela palavra, aquele Deus de Moisés. Então Deus disse, pelos fatos, de acordo com a mensagem desvelar de Deus, se eles desejam ver o que é aquela palavra, eu aparecerei a ti naquela sarça ardente. Eu vou descer e colocar fogo naquele monte. Vai ser um monte ardente. Eles verão que tu disseste a verdade, que você sempre falou a verdade para eles. Eu aparecerei aqui exatamente quando aquilo estiver queimando. Aparecerei aqui e provarei ao povo, e eu vindicarei o seu ministério. É isso que Deus estava dizendo com tudo que a Bíblia diz a respeito do assunto. E isto foi o que Deus disse a Moisés. Em outras palavras, é claro. É uma dedução perfeita. Mas um detalhe te chama a atenção nesta hora. Evangelistas, pastores, correm, pegam ou já estão com a caderneta na mão. Porque sabem que vão ter alguma coisa distinta. Caneta e papel. É verdade, sim. Porque Deus nos dá isto. É um privilégio do povo que ouve este programa, que ouve esta mensagem. Veja só que profundidade. Deus já havia mostrado tanto que ele era com Moisés, que ele estava com Moisés. Por que o Datã, o Coré e o Abirão, essa trindade maligna dentro do povo de Deus, não desafiaram a Faraó? Por que eles não fizeram isto? Cada um teria perdido o seu pescoço. A verdade é esta. Eles nunca estavam lá no início, na hora de arrancar os tocos. São os beneficiários do ministério de Deus. Deus já havia mostrado tanto antes do Monte Sinai, que ele era com Moisés, que ele estava com Moisés, que Moisés era sua boca, que Moisés era seu profeta. Agora você vai acrescentar a sua notação. O Monte Sinai não foi para Josué e Calebe.
Agora, e aí, é verdade ou não? Josué e Caleb nunca necessitaram de sinais. Prova tanto que eles não morreram. Porque todos que saíram do Egito morreram antes de chegar no Jordão. Todos, com exceção de Josué e Caleb. Eles não tropeçaram em nada. Eles não estavam pedindo sinais. Essa gente que vive só pedindo sinais e que só converte através de sinais, meu Deus, misericórdia. Que conversão seria esta? É pela palavra. Vejo que és profeta. Não foi pelo teu dito mais, ou não é pelo teu dito. Agora nós já ouvimos, nós já vemos. Veja que diferença faz. Tremenda. Você compara o seu espírito agora. Faça um inventário. Faça uma comparação com o seu espírito em relação àqueles que cobram satisfação de Deus, que cobram do ministério vindicado de Deus, e com aqueles que não fazem isto, simplesmente creem, não discutem, não pressionam, como Josué e Caleb. Isso aí, quando Deus nos dá uma coisa como esta, a gente fica religioso. E nos dá ânimo, porque até aqui nenhum item, por mais contraditório que pareça na mensagem, tem nos colocado em dificuldade. Nem um item. Eu me lembro que assim que Deus cruzou o meu caminho da fama das multidões, com esta mensagem, eu procurei o então reverendo PhD, presidente do Conselho de Ministros de Goiânia, pensando assim, eles estão orando, pedindo avivamento, acabou, chegou a resposta. Quando eu falei para ele sobre o irmão Brano, ele disse, eu sei, eu conheço. Eu tenho seus livretos aí. Eu conheço sua história, ele morreu de um acidente de automóvel. Eu mesmo não sabia. Veja onde ele foi. Ele chutou toda a mensagem, pisou em toda a palavra, em toda a revelação, em todas essas profundidades que ele próprio usava para pregar na sua denominação. Escondido, coisas bonitas. Ele pisou em tudo. Mas veja onde ele está hoje. O juízo que caiu sobre ele. Veja o juízo que caiu sobre Coré, Abirão e Datã. E todos que foram na farsa deles, na incredulidade deles, na razão deles. Portanto, pode ser irmã, pai, mãe, filho. Não vá nisto. Saia disto. Fique onde você foi chamado pela revelação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Para o dia que estamos vivendo, Deus enviou um mensageiro. Sua mensagem abalou o mundo inteiro, trazendo
falso, o que é perfeito. É o anjo tocando a trombeta pra juntar todos que são eleitos. É a boca de Deus aqui nessa terra pra última geração, mostrando luz e verdade, a realidade e a revelação. Este grande mensageiro, enviado antes do grande dia, está em quadros de Malaquias, Deus descendo a terra através do Elias. Ele veio com sua mensagem, trazendo a espada de Deus em suas mãos, mostrando onde está o fogo, onde as águias se ajuntarão. É a boca de Deus aqui nessa terra pra última geração.